Correr na rua versus correr na esteira. Qual é a diferença? Qual evolui mais e qual é o melhor? É sobre esses três tópicos que nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Então se você ficou curioso, vem comigo. Tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor do que você chegou. Rapaziada, esse vídeo aqui foi motivado pelos comentários de vocês. Algumas pessoas me pediram tanto aqui na plataforma como lá nas minhas outras redes, que inclusive se você não me segue, aproveita. Eu posto meu dia a dia de treino, eu posto sobre dicas, eu posto sobre treinamento de força, eu posto sobre tudo lá. Certo? Então hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre correr na esteira e também sobre correr na rua. Se você tem que correr na esteira de vez em quando, então esse vídeo é pra você. E se você não corre na esteira porque não gosta e vai somente pra rua, esse vídeo também é pra você. Hoje nós vamos discutir um pouquinho para entender quais são as diferenças entre correr na esteira e também entre correr na rua. Eu sei que tem pessoas que amam correr na rua e eu sei que tem pessoas que odeiam correr na esteira. E ao mesmo tempo eu também sei que tem pessoas que amam correr na esteira e odeiam correr na rua. Você é qual desses? Você gosta de correr na rua ou gosta de correr na esteira? Coloca aqui nos comentários, eu quero entender. Galera, o gosto de correr na rua ou na esteira, ele é muito particular. Nós vamos discutir um pouquinho sobre quais são as eficiências mecânicas ou as deficiências, né? Quais são os benefícios de treinar na esteira, quais são os benefícios de treinar na rua, quais são os prejuízos de treinar na esteira, quais são os prejuízos de treinar na rua. Tudo isso nós vamos discutir aqui nesse vídeo. Nesse primeiro tópico eu quero discutir com vocês um pouquinho da diferença que tem entre correr na rua e correr na esteira. Você sabia que existe uma grande diferença entre os dois terrenos para você treinar? Eu vou discutir tópico por tópico com você. O primeiro deles é a diferença da métrica utilizada para a tua entrega de treino. Por exemplo, quando você está correndo na rua, a métrica que você usa para entender qual velocidade você está é minutos por quilômetro, o famoso pace, né? O tempo que você demora para completar a distância de 1 quilômetro. Já na esteira, não dá pra gente usar o pace. Você sabia dessa? Por quê? Porque na verdade você precisa utilizar quilômetros por hora. A esteira tem uma função totalmente diferente do relógio. E eu já vou te explicar o porquê. O relógio normalmente tem dificuldade de captar o GPS enquanto corre na esteira. Você pode até ter algumas marcas de relógios como a Coros que pede para que você ajuste a distância percorrida no final do treino. Mas ele não é 100% assertivo. A margem de acerto é bem alta, mas não é 100% assertivo. Então imagina que você vai fazer um treinamento intervalado e aí você coloca no relógio e tenta acompanhar ali na esteira. Esse dado vai ficar um pouco conturbado, não vale a pena você seguir a métrica do relógio nesse momento. Compensa você ligar o treino normalmente e a partir dali vou correr 1 km a 12 km por hora, porque isso vai dar pace de 5, então você coloca lá 12 km por hora, sabe que é pace de 5, corre 1 km na esteira, depois faz o descanso que você pode olhar, por exemplo, o tempo correndo ali no relógio. Isso vai facilitar um pouquinho a sua vida de atleta que tem que correr na esteira, tá bom? Isso se dá porque alguns corredores, obviamente, não conseguem correr na rua devido a horário, não conseguem correr na rua por conta de clima, talvez esteja chovendo, mas calma, esse é o tópico dos benefícios e dos malefícios de ter uma esteira ali disponível para você treinar, que eu vou falar daqui a pouquinho, então não sai daí não. Então nessa primeira diferença você já sabe, quando eu estou correndo na rua, na verdade então eu tenho que medir em minutos por quilômetro, certo? E quando eu estou correndo na esteira é quilômetros por hora. Coloco lá na esteira, sigo a distância da esteira e o relógio ele fica ali apenas para computar a minha frequência cardíaca e o meu treinador, por exemplo, poder acompanhar. Essa é a diferença crucial da esteira para a rua. Normalmente o seu GPS não funcionará tão bem quanto ele funciona na rua. Até porque o satélite ele calcula o ponto A até o ponto B. E na esteira você está apenas no ponto A, correndo no mesmo lugar. Como é que ele vai fazer os cálculos ali para poder entender qual é a distância daqui até aqui? Não tem como. Então a métrica que o relógio utiliza é a movimentação do seu braço. Então imagina que você corre com eles mais próximos do corpo. O relógio provavelmente vai medir de forma equivocada. É claro, quanto mais você treina na esteira, mais o seu relógio consegue se familiarizar com aquela métrica, com aqueles cálculos. Eu falo isso porque de quarta e sexta eu corro na esteira, porque é mais fácil para mim, tá bom? Então é um aspecto aí que você tem que levar em consideração.
Uma outra diferença muito importante que você tem que saber é que para se equiparar a corrida no plano na rua, a esteira tem que estar em 1% de inclinação. Aposto que dessa informação você não sabia, não é mesmo? Então se você não sabia, aproveita, já deixa o like maroto nesse vídeo para o YouTube entregar para mais pessoas. Então é o seguinte, se você quer equiparar ao plano, você tem que colocar 1% de inclinação na esteira. Se você está treinando com 0% de inclinação, o tablado da esteira acaba fazendo um movimento que um dos seus grupos musculares na coxa faz. Então você está sendo ajudado ali enquanto corre na esteira, certo? Então esse é um aspecto que você precisa levar em consideração se você quiser ter os mesmos efeitos fisiológicos que um treino no plano pode te oferecer. Basicamente, vocês entenderam um pouco das diferenças entre correr na rua e correr na esteira. O primeiro é que você não pode usar a métrica pace tão facilmente e esperar que isso seja assertivo 100%. O segundo é que o seu sinal de GPS não vai pegar 100% nem aqui e nem na China. Claro que vai ter gente vindo aqui nos comentários falando que o sinal de satélite deles pega, que dá sempre 100% e tudo mais, e às vezes pode ser que dê mesmo, tá? Mas a maioria acabam não pegando, perfeito? Um outro ponto é que você precisa colocar 1% de inclinação se quiser correr como se estivesse no plano. Essas são as principais diferenças. Agora nessa etapa nós vamos entrar nos benefícios de treinar na esteira e nos prejuízos de treinar na esteira. Certo? A esteira ela é uma grande aliada para diversos momentos aí dentro do seu planejamento de treinamento. Tem parte boa e tem parte ruim de usar. Primeiro aspecto que eu quero ressaltar aqui para vocês é que nos efeitos fisiológicos do treino, você vai conseguir trabalhar tanto a parte aeróbica quanto a parte anaeróbica. Isso não vai mudar nada. É como se você estivesse treinando na rua mesmo, tá bom? Você vai ter algumas outras especificidades ali que não vão ser atingidas na mesma qualidade do que correr na rua, que talvez dentro de um plano de treinamento pode ser prejudicial aí se você vai correr em um ambiente, por exemplo, diferente, certo? Então, quais que são os benefícios de treinar na esteira, por exemplo? O primeiro deles, você tem um clima mais controlado, você consegue colocar um ar-condicionado, um ventilador, e aquilo facilita, você tem um controle de um ambiente, por exemplo. Isso daí é um dos benefícios, certo? Segundo benefício é que a esteira não perde a velocidade. Então imagina que você está fazendo um tiro de 1000 metros a 15 km por hora, que vai dar 4 minutos por quilômetro, e você está quebrando no meio do tiro. A esteira não vai diminuir, ela vai te forçar a terminar o tiro na mesma velocidade. Um outro ponto positivo olhando para esse mesmo aspecto é que você não vai largar muito forte, porque a esteira só vai até aquela velocidade, consequentemente você consegue entregar os treinos com muito mais qualidade. Na rua você corre o risco de errar o ritmo no primeiro tiro e isso comprometer um pouco o seu treinamento lá na frente, mas observe que tem parte boa dentro dessa parte da esteira. Um outro aspecto que pode ser considerado um benefício é o aumento da concentração. Você está na esteira, você não pode espairecer e ficar pensando no mundo da lua, é uma esteira, certo? Então, olhando por essa ótica, é um benefício. Você manter a concentração, fazer o seu treino de forma focada, isso é extremamente importante. As pessoas normalmente correm pensando no mundo da lua, então quando você corre na esteira, você tem que estar focado. Eu acredito que esse seja sim um benefício, mas é claro que tem um outro lado da moeda, pode ser um prejuízo, eu já vou falar isso aí com vocês. Essa parte de benefício tem a ver com aquela questão do clima ainda que eu falei anteriormente. Então imagina nos dias de chuva, você vai deixar de treinar? Não, não porque você tem a esteira. Então eu acho que esse é o ponto chave dos benefícios da esteira. Ela serve para dias de chuva. Não dá nem pra gente arrumar uma desculpa, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto que vale muito a pena a gente olhar pra ele e falar, isso é um benefício. Se eu tenho uma esteira na academia, ou no meu condomínio, ou na minha casa, eu tenho disponibilidade de executar a minha sessão de treinamento qualquer dia, qualquer clima, qualquer horário. Serve tanto para dias de chuva quanto para dias muito ensolarados, né? Imagine que você treina aí 2, 3 horas da tarde. Não quer pegar aquele sol destruidor? Pode correr um pouco mais na esteira. Então, acho que aqui a gente fecha quais são os benefícios de ter a esteira aí a seu favor. Agora nós vamos entrar na parte de quais são os prejuízos de treinar na esteira. O primeiro, eu já venho falando sobre ele, mas agora você vai entender com uma outra ótica. É a falta de dado 100% assertivo no seu relógio.
Hoje em dia nós estamos vivendo a era dos dados, né? Então se eu não subo meu treino pro Strava, pro meu Instagram, para minhas redes sociais, eu já fico pilhado, não é verdade? Não é assim que as pessoas ficam? Me refiro às pessoas, tá? Eu não tenho essa neurose toda com os dados, não. Mas eu confesso que é importante eu conseguir analisar os meus dados para eu conseguir evoluir. O treinador precisa olhar os dados do atleta para conseguir fazer as progressões de carga. Então, os dados são muito importantes. A tecnologia de relógio, de plataformas, está aí para a gente poder utilizar. Então, eu acredito que esse é um ponto bastante positivo. Sendo assim, quando você vai correr na esteira, o relógio vai ter que ficar um pouquinho ali de stand-by. Ele não vai ser 100% assertivo, então eu acho que a gente perde um pouquinho aí nessa parte. Sendo assim, esse é o primeiro prejuízo de treinar na esteira. A segunda característica que pode ser considerada um prejuízo é que você normalmente corre em um ambiente muito controlado. Então aquilo que era um benefício, na verdade pode se transformar num prejuízo se a tua prova for num ambiente muito instável. Se você não sabe se a umidade vai ser muito alta, se o calor vai ser muito alto, se vai chover, se vai ser muito frio. Se você não sabe como é que vai ser no local que você vai competir e você está treinando só num local controlado, isso é ruim. Você precisa viver a experiência de fazer um longão num clima muito parecido com o clima da tua prova. Então, o que era para ser um benefício lá atrás, que todo mundo iria adorar, treinar na facilidade, num ambiente controlado, pode na verdade se tornar um vilão. Por isso que eu não pude deixar de colocar esse fator como um prejuízo. Sendo assim, não dá para treinar somente na esteira, tem que treinar na rua também. Um terceiro ponto que é um prejuízo é, se você vai fazer um treinamento intervalado de alta intensidade na esteira, você corre mais riscos de cair. Até porque você está levando o seu corpo a uma condição muito extrema. Então você não consegue controlar 100% a sua coordenação, a sua estatura ali. Eu tenho um aluno que ele olha muito pro relógio, então toda vez que ele olha pro relógio ele dá uma corridinha pro lado, sabe? Imagina isso na esteira. Se ele vai olhar no relógio, ele vai pisar ali no tatame, fora do tablado do tatame ali que ele gira, né? Não sei nem se é tatame que chama. E aí, obviamente, ele pode cair, pode se machucar. Inclusive, eu tenho aluno que já caiu na esteira. Ou seja, não tem como desconsiderar esse risco, esse prejuízo dentro de uma sessão de treinamento. Claro, se você vai correr de forma leve e moderada, não vai ter problema nenhum. Mas, se vai treinar muito forte, tem que pensar nessa situação que pode ser algo bastante prejudicial. E o quarto ponto aí com relação à parte de prejuízo é que é um terreno extremamente monótono. Você vai olhar para números e dados na frente e só. Então adivinha, o tempo não vai passar, entendeu? Então aquilo que também era um benefício no qual eu ia ficar mais focado, mais concentrado no meu treino, para a grande maioria das pessoas é tedioso, é cansativo. Então, se você não é um atleta de performance que não pode ligar para isso, com certeza você vai ligar para essa parte tediosa e isso vai ser bastante chato. Inclusive, esse é um dos principais fatores que faz com que as pessoas não queiram treinar na esteira. Justamente porque é só olhar para aquela tela. Tem até algumas esteiras mais tecnológicas aí da Tecnogym, por exemplo, que você põe um mapinha ali, é como se o carinha estivesse correndo em algum ambiente, fica um pouco mais ilusório, um pouco mais de 3D, mas mesmo assim ainda é chato. Um outro ponto que dá para você fazer é colocar música, ou colocar um podcast, ou colocar um vídeo no YouTube para assistir, por exemplo, esse aqui. O que você acha? Entendeu? Aí pode fazer com que o seu treino passe um pouquinho mais rápido e você não perceba o tempo. Mas esse é um fator que as pessoas levam sim em consideração na hora de escolher se vai correr na rua ou na esteira. Agora que nós passamos pelos benefícios e pelos prejuízos de treinar na esteira, nós vamos entender qual evolui mais. Vale ressaltar que ambos evoluem a capacidade aeróbica e anaeróbica. Ambos você vai ficar bem condicionado. Ambos você vai conseguir colocar o seu corpo à prova ali no dia de treinamento. Porém, a esteira, ela tem aquelas limitações que entrou aqui nas classificações de prejuízo. Por ser um ambiente muito controlado e você não ter exposição a um calor mais elevado para poder ter que se hidratar, a um clima mais úmido para poder sentir e fazer com que o corpo se adapte naquela condição, a esteira tem ali um pouquinho mais de prejuízo quando comparado à rua. Então, se você tiver a opção de escolher entre esteira e rua, opte sempre pela rua, porque você não vai competir na esteira, a não ser que você venha fazer parte aí do Campeonato Mundial de Corridas em Esteira que vai sair em 2026.
Não sei se vocês estão acompanhando as notícias aí, mas a World Athletics já anunciou que vai ter um campeonato mundial de corrida em esteira. Pois é, a nível mundial. Tanto que uma das discussões é justamente essa, né? Quebrando barreiras, quebrando limitações de clima, quebrando limitações de ambiente, justamente porque as pessoas vão poder correr nas mesmas condições. Já imaginou, galera, que loucura? Vai ser muito bom esse campeonato mundial de corrida em esteira. Eu adoraria me inscrever para participar, mas eu não tenho cacique para tudo isso. Teria que treinar muito mais, correr muito mais, porque seria bastante interessante. Certo? Então, o que evolui mais na minha visão e também na visão de outros treinadores, que eu tenho certeza que vão concordar comigo nessa jornada, é que treinar na rua, treinar no terreno mais específico sempre será a sua melhor opção. Então, já sabe. Antes de irmos para o próximo capítulo desse vídeo, eu gostaria de te convidar a conhecer a minha loja. Digita aí www.escoladecorredores.com.br e você vai acessar vários treinos, várias planilhas com valor extremamente acessível para você começar a treinar de forma personalizada e individualizada em cima do teu objetivo. Então, se você quer correr sub 45 nos 10 km, sub 40, sub 38, sub 20 nos 5 km, eu montei uma planilha de 2 meses e coloquei lá na loja. Então você pode comprar aí pagando menos de R$45 por mês para poder fazer parte do meu time. Lá também tem vários feedbacks das pessoas que já ingressaram aqui com a gente, então eu tenho certeza que isso pode te convencer a começar a treinar de forma personalizada, beleza? Então não perde tempo não, corre lá, acessa e vamos juntos. E agora, já entrando na reta final do vídeo, qual é a melhor opção? E aí, obviamente, a resposta para essa pergunta é depende. Depende da tua disponibilidade de treino, qual é o horário que você treina. Se você treina muito à noite, correr na rua pode ser perigoso, então a esteira vai ser a melhor opção. Se você tem disponibilidade de treinar de dia, treinar numa condição mais segura, treinar na rua vai ser uma melhor opção. Então, obviamente, depende da tua vontade, da tua disponibilidade. Tem atleta que gosta de correr na esteira, tem atleta que odeia, tem atleta que gosta de correr na rua, tem atleta que odeia. Então essa questão ela é muito particular. Bom, então é isso, estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Muito obrigado por ter vindo até o final, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, aproveita, se inscreve se você ainda não é inscrito, ativa o sininho para não ficar por fora de nenhum vídeo que rola por aqui. E é isso, fechou? Tamo junto, galera, um abraço, até a próxima.